Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Hoje eu quero falar sobre esse assunto, Jesus, o unigênito do Pai. É um assunto interessante, muita gente pensa que entende, mas não é um assunto fácil de entender. É um assunto até um pouco complicado. Apesar disso, muitas pessoas sabem dar o conceito do que significa unigênito e dizem que é o único gerado, o único ser, como se fosse um filho único da família que foi ali gerado. Não nasceu mais nenhum filho naquela família, somente um. Muitas pessoas sabem dizer que é assim. Mas o que significa mesmo esse termo relacionado com Cristo na prática, nas Escrituras, dentro de todo o contexto da criação, dentro do contexto divino, enfim, né? Mas antes a gente vai ler aqui a palavra de Deus. Hebreus capítulo 1, versículo 5 diz assim: Pois a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, eu hoje te gerei? Essa mesma referência, que é uma referência paralela, nós encontramos também em Salmos capítulo 2, versículo 7, que diz da mesma maneira. Bom, e a gente vai continuando aqui, vez por outra, vamos ler aqui uma referência bíblica e vamos comentar mais um pouco. É realmente o termo unigênito, o seu conceito significa realmente o único ser gerado daquela família. E muitas pessoas aproveitam esse termo, esse texto, essa parte onde fala de Jesus como o unigênito, para dizer que ele foi uma pessoa criada, uma espécie de anjo, e que não é Salvador, e que não é Senhor, e que não é Deus, enfim, não é divino, não é eterno. Mas a Bíblia vem trazendo, nós podemos ver aqui, já vou ler, aproveitar aqui, ler João, capítulo 1, e o versículo 14 e também o versículo 18, que fala assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Mais uma vez aqui fala sobre unigênito. Agora o versículo 18: Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é que o revelou. Nós notamos aqui que Jesus, de acordo com as Escrituras, a gente percebe que ele é Deus. Quando ele estava conversando ali com seus apóstolos, no capítulo 14 de João, que ele estava ensinando ali, o Filipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Senhor, se o Senhor nos mostrar o Pai, a gente nunca mais vai ter dúvida alguma. Ele quis dizer isso, Filipe. E Jesus disse: Mas como é que pode, Filipe? Eu estou com vocês há tanto tempo e vocês ainda estão procurando ver o Pai, pedindo que eu revele o Pai. Você não acredita que eu e o Pai somos a mesma pessoa, não? Eu e o Pai somos um, não? Então nós notamos aí que Cristo é realmente Senhor, que Ele é realmente divino, que Ele é Deus. Ele é o Deus verdadeiro. Ele não é um Deus. Não é um Deus. Ele não é uma pessoa da Trindade, como tem algumas pessoas que acreditam assim. Outras acreditam que Ele é realmente o Deus, o único e verdadeiro Deus, o Pai, e que Ele se manifesta de várias formas, como Pai, como Filho, como Espírito Santo, como a pedra, como a água, como o pão. Essa é a forma como Deus se manifesta. E, continuando, mas isso aí é um assunto para depois, né? Hoje a gente vai falar sobre o unigênito, o único gerado. Mas alguém pergunta agora: mas e agora, como é que você vai explicar o unigênito, que é gerado, que realmente é gerado? Quando a Bíblia fala de unigênito, a Bíblia está falando sobre o corpo de Jesus. Perceba que nós, assim como nós, Cristo também tinha duas pessoas em si, que era a parte espiritual e a parte física, que é composto por dois seres, na verdade três. Nós temos corpo, alma e espírito, segundo ensinam as Escrituras. Então Cristo tinha a sua parte física e a sua parte espiritual. A parte física de Jesus era um corpo como o nosso, que veio para realmente sofrer, morrer por nós, fazendo um sacrifício substituto, um sacrifício chamado sacrifício vicário, no nosso lugar. Mas a parte espiritual de Jesus é onde está a diferença. Agora,
Unigênito que a gente quer dizer, que a Bíblia quer dizer, aliás, é que o corpo de Jesus foi o único gerado. O único gerado, foi o único ser gerado até hoje capaz de cumprir totalmente o plano de Deus. Você percebe isso? Você percebe que a Bíblia diz que nunca se achou engano em sua boca. Ou seja, Cristo nunca errou. Cristo nunca cometeu pecados. E assim Deus podia habitar 100% nele. E aí é outra referência que o apóstolo Paulo diz: porque nele habita corporalmente toda a plenitude de Deus. A gente encontra isso aí no livro de Colossenses, capítulo 2 e versículo 9. Isso é o que está escrito sobre Jesus. Habitou, né? No caso, habitou, quando Cristo veio aqui, habitou corporalmente toda a plenitude de Deus. Porque foi um corpo criado diferente, um corpo criado perfeito. Foi o único ser até hoje criado diretamente pelo Espírito Santo. A gente nota que Jesus era uma pessoa diferente. Muitas pessoas querem discutir sobre isso e acham que Cristo era 100% igual a nós, humanamente falando. Era carne e osso, sangue, igual a nós, 100%. Mas a forma como ele foi gerado é totalmente diferente de nós. Ele foi gerado diretamente pelo Espírito Santo, sem a ação de dois seres, só com a ação de um ser. Participação, no caso. Aliás, participação. Jesus não teve a participação de duas pessoas, um macho e uma fêmea. Ele teve a participação do Espírito Santo e de uma mulher. Diferente de nós, que nós temos a participação total de um homem e de uma mulher. É totalmente diferente. Essa é a diferença que havia em Cristo Jesus, no Senhor Jesus, e que por isso ele é chamado de o unigênito. Foi o único criado até hoje pelo Espírito Santo. Será que você está entendendo? Muito bem, vamos em frente. Olha, mas Deus necessita de um corpo. A gente sabe, conforme nós lemos 1 Coríntios capítulo 6 e versículo 19, que o apóstolo Paulo diz ali, nessa referência, 1 Coríntios 6, 19, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Nós somos templo do Espírito Santo. Mas nós não somos criados perfeitos. Nós somos cheios de erros, somos cheios de falhas. Nós não conseguimos fazer completamente a vontade de Deus, e Cristo conseguiu. Mas o grande plano de Deus é morar no nosso corpo. Você vê ali no segundo versículo da Bíblia, primeiro capítulo: a terra, porém, estava sem forma. Versículo 2: a terra, porém, estava sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Quando a gente lê esse versículo aí, quando eu leio esse versículo, eu fico imaginando que o Espírito Santo já tinha desejo de habitar em corpos humanos, corpos de pessoas, mas não tinha ninguém ainda. Então Deus criou os seres humanos para habitar nesses corpos, porque Deus tem esse desejo de morar nos nossos corpos. E Deus, inclusive, tem ciúme. A Bíblia diz que Deus tem ciúme dos nossos corpos. Deus não quer, o apóstolo Paulo também disse, Tiago disse, o apóstolo Tiago, que Deus tem ciúme dos nossos corpos, e Deus não quer que nós dividamos o nosso corpo com Deus e o pecado. Que o nosso corpo seja dividido entre fazer a vontade de Deus e fazer a vontade do mundo, fazer a vontade da carne. Porque o nosso corpo, porque a nossa carne tem desejos, e são desejos que não são autorizados por Deus, muitos deles. Tem muita coisa que não é proibido por Deus, muitas coisas que não são proibidas, mas tem muitas coisas que são proibidas pelo Senhor, e Ele não autoriza, não gosta que a gente se divida com pecados de prostituição, com idolatrias, com confusões, brigas. Tudo isso são desagradáveis a Deus. Ele não concorda, Ele não gosta. Então Deus, quando a gente peca, quando a gente erra, ou Deus expulsa aquele pecado, ou Deus se afasta de nós. A Bíblia mesmo diz, no livro de Isaías, que o pecado, as vossas transgressões, fazem inimizade entre vós e o vosso Deus.
Porque Deus condena o pecado, porque o pecado constrói uma separação, uma barreira entre nós e o nosso Deus. E não há essa possibilidade, não é possível. Deus não concorda com isso. Isso aí é o que a Bíblia chama, o que a Bíblia diz que Deus tem ciúme de nós. Porque Ele não quer que o nosso corpo seja dividido entre Ele e o pecado. Então a gente já falou, né, que Deus necessita de um corpo físico para morar. E o nosso corpo é chamado aí de templo do Espírito Santo. E a gente falou também que em Gênesis capítulo 1 e versículo 2, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, mostrando aí que o Espírito Santo já procurava certamente corpos para habitar, e não tinha, né? Então por isso ele se movia sobre a face das águas. Mas também a gente entende que o primeiro Adão, que Paulo falou muito sobre o primeiro Adão, ele era frágil, ele era terreno, ele era um corpo humano. Mas o segundo Adão, figurado, que a Bíblia traz, que Paulo fala muito, ele é um ser vivificante, que ele traz a vida, ele traz a possibilidade, a condição da pessoa se arrepender dos seus pecados, acreditar nele, se arrepender e ser perdoado e obter a salvação. O direito, o passaporte para morar eternamente com Deus no céu. A gente vai referenciar em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45 até o versículo 49. Então, que prova que realmente Cristo é divino, que é eterno, que é Deus, que é Senhor e que é Salvador. Mas, ao mesmo tempo, como eu já falei, expliquei detalhadamente, Ele é também o unigênito. É o único ser gerado. Foi o único ser gerado pelo Espírito Santo. Ninguém mais. Por isso ele tinha a perfeição. Seu corpo era um corpo perfeito. Ele tinha em si a perfeição de Deus. Ele era a perfeição da criação. Uma criação perfeita. Até a Bíblia o chama de o primogênito da criação. Porque ele foi o primeiro ser criado também pelo Espírito Santo. A partir daí, todos aqueles que acreditam no sacrifício de Jesus, que entendem isso, que acreditam nisso, que acreditam que Jesus é o Senhor, é o Salvador, é o Filho de Deus, o Deus, torna-se nascido também da mesma maneira. Torna-se nascido do Espírito também, como Jesus foi, por meio de um decreto de Deus, de um milagre de Deus. É isso que significa o primogênito. E atenção, não confundir primogênito com unigênito. O unigênito é o assunto de hoje que a gente está falando, é o único ser gerado. Foi o único gerado até hoje pelo Espírito Santo, mas isso está dizendo de forma física, não é de forma espiritual. Não é. Agora, a expressão primogênito já está trazendo um significado espiritual das coisas. Está dizendo que ele foi o primeiro ser gerado pelo Espírito Santo, mas que todos aqueles que o aceitam, que entendem esse sacrifício de Cristo, tornam-se também seus irmãos criados pelo Espírito Santo após ele, mas isso é de forma espiritual. Está espiritualizando as coisas. Porque a Bíblia também diz que Cristo é herdeiro de Deus e nós somos co-herdeiros com Cristo. O mesmo direito que Cristo tem de herdar o céu, de herdar as coisas do Pai, nós também vamos ter. Todo aquele que acredita no sacrifício de Jesus também vai ter. Essa é a diferença. Mas esse assunto aqui do primogênito a gente vai deixar para depois. Aqui foi só uma introdução. Hoje a gente está falando sobre o unigênito. João, capítulo 14 e versículo 1, fala que Deus está preparando moradas. A Bíblia fala isso, né? Fala claramente aqui. Eu vou ler também para ficar mais fácil de compreender ainda. João capítulo 14, que eu vou ler aqui para que não tenha dúvida, para que não tenha a mínima confusão. Diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, ou se assim não fora, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. Algumas pessoas pensam que Cristo vai preparar lugar lá no céu para nós habitarmos. Mas o sentido aqui que está dizendo, pelo contexto, está dizendo esse lugar que Cristo vai preparar somos nós mesmos. Eu vou preparar vocês para que eu habite em vocês.
Se não, vejamos. Vamos aqui para o versículo 23, que vai explicar isso bem direitinho. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Olha aí, morada no mesmo contexto aqui, no mesmo capítulo 14. Quem são as moradas? As moradas de Deus somos nós. Porque Deus é espírito, Deus não tem um local físico, um local geográfico para morar. Todo aquele que vai morar com Cristo, morar com Deus, também não vai ter esse local geográfico. Muito pelo contrário, é um local espiritual. Tudo é espiritual após a vida de Cristo, após a Escritura se cumprir, tudo aquilo que Deus tem para fazer ainda no futuro, quando tudo se cumprir, quando tudo acontecer, vai ser tudo espiritualizado e vai acabar essa esfera humana, essa esfera terrestre. E aqui a gente vai falar depois sobre falar um pouco mais sobre esse assunto depois, porque o assunto se torna grande, o vídeo se torna grande no caso, né? O assunto é longo. E aí que Deus abençoe a todos vocês em nome do Senhor Jesus e até breve.